Hoje vamos contar a história dos três porquinhos. Mas não são os porquinhos do Lobo Mau. São outros: Marx, Durkheim e Weber. Todos três estudaram um fenômeno até então pouco explorado, a ansiedade. Porém, cada um desenvolveu seus estudos a partir de pontos de vista diferentes. De forma resumida, podemos dizer que a sociologia de Marx é revolucionária, a de Durkheim é positivista e a de Weber é compreensiva. E essa talvez seja a principal diferença entre esses três grandes pensadores. Vamos entender um pouco melhor. O alemão Karl Marx tentou, a partir de sua teoria, entender a sociedade de sua época com base no fator econômico. Para ele, as relações de produção determinam as relações sociais. Os interesses entre o capital e o trabalho são irreconciliáveis, sendo esse debate a essência de seu pensamento, resultando na concepção de uma sociedade dividida em classes. Assim, dos meios de produção resultam as formas como os homens se organizam para executar a atividade produtiva. Tudo isso acarreta desigualdades, dando origem à luta de classes. Marx foi um defensor do comunismo, que seria a fase final da sociedade humana, alcançada somente a partir de uma revolução proletária, uma ideia utópica de sociedade igualitária. Já o francês Émile Durkheim lutou para fazer das ciências sociais uma disciplina rigorosamente científica, baseando seus estudos em uma corrente positivista. Para ele, a sociedade é um organismo que funciona como um corpo, em que cada órgão tem uma função e depende dos outros para sobreviver. Na sua visão, o que importa é o indivíduo se sentir parte do todo, pois, caso contrário, tem-se anomalias sociais. Durkheim entende que os remédios que serviram a uma sociedade não são os mesmos para resolver os males de outras. Ele acredita que o homem é coagido a seguir normas, nomeadas fatos sociais, que são maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo. Ou seja, o fato social é a coerção da sociedade sobre o homem, que deve seguir normas sociais impostas desde seu nascimento, as quais ele não tem poder para modificar. A sociedade não é a simples soma de indivíduos, e sim um sistema formado pela associação, que representa uma realidade específica com seus caracteres próprios. Nada se pode conduzir de coletivo se consciências particulares não existirem. Logo, é necessário que as consciências estejam associadas, combinadas de determinada maneira. Durkheim entende a sociedade como um organismo funcionando, suas partes se completando. Marx afirma que a ordem constituída só é possível porque a classe dos trabalhadores é dominada pela classe dos capitalistas. O alemão Max Weber, por fim, valorizava as particularidades, ou seja, a formação específica da sociedade, entendendo-a sob uma perspectiva histórica. Para ele, a sociedade e seus sistemas não são superiores ao indivíduo. Um dos conceitos-chave de sua obra é a ação social, um comportamento humano no qual os indivíduos se relacionam de maneira subjetiva, com sentido determinado pelo comportamento alheio. Assim, o sentido da ação humana individual deve ser buscado pelo método de compreensão, a partir da concepção de que a pessoa é capaz de agir e não é passiva frente às forças da natureza. A sociedade, para Weber, constitui um sistema de poder, pois as relações cotidianas de classes e empresarial, por exemplo, se deparam com o fato de que o indivíduo tem condição de impor sua vontade a outros. Ele estudou, portanto, o surgimento e o desenvolvimento dos domínios por uma violência legitimada, que os homens impõem ou a que se submetem. Ao contrário de Durkheim, Weber não pensa que a ordem social tenha que se opor e se distinguir dos indivíduos como uma realidade exterior a eles, mas que as normas sociais se concretizam exatamente quando se manifestam em cada indivíduo sob a forma de motivação. Mas se o pensamento desses teóricos já foi lido, relido e até remodelado por diversos pensadores contemporâneos, qual seria a importância de estudá-los para compreender o momento em que vivemos? Pode parecer, mas não é difícil responder a essa pergunta. Diversos assuntos, como aborto, suicídio, violência, religião, sexualidade, legalização de drogas, economia, política e outros, podem ser vistos à luz de cada uma dessas teorias, e muita gente já falou sobre isso por aí. Hoje vamos falar sobre um assunto mais simples, mas não menos relevante, que repercutiu de um jeito bem peculiar na capital baiana: o Uber. Hã? Isso mesmo!
Vamos ver como esses 3 caras podem nos ajudar a ter uma visão mais ampla sobre o Uber. O Uber, como sabemos, é um aplicativo de celular que conecta uma pessoa a um motorista particular. Uma pessoa física, assim como eu e você, que baixou um aplicativo e se cadastrou para trabalhar de forma autônoma. Então, digamos que você precise ir até o trabalho, por exemplo. Basta acessar o aplicativo e pedir um carro, do mesmo jeito que faria com um aplicativo de táxi, mas com as vantagens de ter uma prévia do valor, uma sugestão de percurso, pagar pelo celular, ou seja, mais segurança e menor preço, além de outras vantagens. Marx diria que o Uber é uma socialização dos meios de produção. Não é o taxista nem o empresário, donos de placas, que alugam um carro para o trabalhador explorando sua mão de obra. É a sociedade do capital se desfazendo. Os proletários são seus próprios patrões e trabalham com caronas partilhadas. Isso é a primavera comunista. Durkheim falaria que o Uber é um novo órgão e não algo externo ao sistema, pois tem função e depende de outras partes para existir. Sua chegada gera, porém, um estranhamento e uma impressão de anomalia social. Vocês são contra o Uber? Porque são coagidos pelos fatos sociais. Assim, esses motoristas não vão se sentir parte do sistema. Como um velho remédio não serve para uma nova situação, serão as consciências particulares que deverão conduzir as mudanças no coletivo. Weber diria que, no caso do Uber, há particularidades do contexto intimamente ligadas às ações dos indivíduos, que são seres capazes de agir, não passivos frente à intempérie. Ô, seus cabra, vocês têm condições de pôr sua vontade a outros? Direcione, ora bola, suas ações contra a violência das tradições e busque meios legais de racionar e racionais de se impor, contando também com o carinho da sociedade que apoia esse trabalho. Em suma, não somos submissos ao sistema. Ele não paira sobre nós. Assim, ficou mais fácil entender por que a teoria de Marx é vista como revolucionária, a de Durkheim como positivista e a de Weber como compreensiva. E agora que já sabemos quem são e o que nos dizem os 3 porquinhos, só falta dar nome ao boi, ou melhor, ao lobo mau.